Bom, pessoal, vamos estudar nessa videoaula procedimento com passagem de parâmetro por valor. Então, vamos elaborar um projeto em Lazarus que leia 3 notas de um aluno. E utilizando o procedimento por valor, procedimento com passagem de parâmetro por valor, calcule e imprima a média desse aluno. Então, vamos digitar 3 notas no formulário e calcular e imprimir a média utilizando o procedimento com passagem de parâmetro por valor. Bom, é sabido que no procedimento com passagem de parâmetro por valor, você faz os cálculos dentro desse procedimento e imprime os resultados dentro desse procedimento. Existe outro tipo de procedimento, que é o procedimento com passagem de parâmetro ou parâmetros por referência, que é um pouco diferente deste. Veremos então em outro exercício. Bom, para adiantar, eu já fiz aqui a interface. Interface esta que você já tem feito aí várias vezes em outros exercícios. Então, entramos aqui com 3 labels e 3 edits. Esses edits vão receber as notas. O edit 1 vai receber a primeira nota. O edit 2 vai receber a segunda nota. O edit 3 vai receber a terceira nota. Vamos clicar em calcular e a média aparecerá no edit 4. Colocamos também 2 botões. Os botões limpar e sair. Vamos programá-los daqui a pouco. Também, para adiantar, já salvei. Então, cliquei aqui em salvar tudo e salvei numa determinada pasta. Salvei a Unity e salvei o Project. Bom, vamos então ao que realmente interessa nesse exercício. Vamos programar o evento onClick do botão calcular. Vamos lá. Duplo clique em calcular. Já abre uma procedure onde vamos fazer o código. Primeiramente, declarar as variáveis antes do begin. Escrever então var e as variáveis para receber as notas. São 3 notas. Eu vou chamar, por exemplo, de N1, N2 e N3. Todas do tipo real. Nota pode ser 8,5, 5,8, 3,4. Então são números fracionários. Por isso é do tipo real. Bom, vamos então ler as 3 notas. Em N1 vai receber o conteúdo de edit 1. Veja bem, edit 1 vai para N1, edit 2 para N2, edit 3 para N3. Acontece que edit é texto e N1 é real. Então temos que fazer a conversão de texto para real. Float. Ok. Então vamos fazer a conversão do valor que está em edit1.text. Vou copiar isso aqui para não ter que digitar 3 vezes. Vou copiar. Ctrl C. Ctrl V. De novo, Ctrl V. E mudar apenas o que interessa. Aqui vai ser edit 2. Aqui vai ser edit 3. Aqui vai ser N2. E aqui N3. Muito bem. Lidas as 3 notas, ao invés de fazer o cálculo aqui, nós vamos fazer esse cálculo numa procedure com passagem de parâmetro por valor, que é o que o enunciado nos pediu. Então temos que chamar essa procedure. Nós ainda não temos essa procedure. Nós vamos criar essa procedure. Por exemplo, com o nome de média. Pode ser o nome que você quiser. E vou passar como parâmetros as notas. N1, N2 e N3. E essa procedure é que irá calcular a média. Essa procedure deve ser definida antes da procedure chamadora. Ou seja, antes da procedure que está chamando a média. Então vamos lá. Vamos criar procedure
Pode ser em maiúsculo, pode ser em minúsculo, não tem problema nenhum. Média. Observe que na chamada, média tem 3 parâmetros. Então, aqui na definição da procedure, também nós temos que ter 3 parâmetros. Por exemplo, A, B e C. A receberá o conteúdo de N1, B receberá o conteúdo de N2 e C receberá o conteúdo de N3. Temos que também declarar esses três parâmetros, essas 3 variáveis. E elas são do tipo real, pois N1, N2 e N3 são do tipo real. Muito bem. Poderiam ter os mesmos nomes N1, N2 e N3? Poderia, mas não deve fazer assim não, para não haver confusão, para você não confundir. Porque essas variáveis, esses parâmetros são uns, estes aqui são outros. Não são os mesmos. Então é bom não colocar o mesmo nome. Vamos criar aqui uma variável auxiliar, por exemplo, chamada M, para a gente calcular a média. Então, M vai ser do tipo real. Begin. Quando eu der um Enter, veja que ele já coloca o end para mim. Como eu estou colocando tudo em maiúsculo, eu vou colocar end em maiúsculo. Embora isso não faça nenhuma diferença no Lazarus. Muito bem. A média, então, será A mais B mais C, tudo entre parênteses, porque eu preciso somar primeiro, dividido por 3. Está aí a média. Calculada a média, nós vamos enviar para quem? Nós temos que imprimir passagem de parâmetro por valor. Então, tudo tem que ser feito dentro do procedimento. Daqui não sai nada. Veja bem. Quem vai receber a média é o edit 4. Então, edit 4.txt recebe o conteúdo de M, de média. Só que média é do tipo real e o edit é do tipo texto. Então tem que passar de real, float, para texto. Passar quem? Temos que passar o conteúdo de M. Observe, pessoal, que sempre que preste atenção, sempre que você fizer um procedimento, é um procedimento elaborado por você, não esses procedimentos que são já da linguagem. Bom, sempre que você fizer um procedimento, você tem que citar aqui, antes do componente, por exemplo, no caso, o componente que vai receber a média, você tem que citar em qual formulário nós vamos mandar a média. Nesse exercício tão simples, só existe um formulário, é o Form 1, mas ele precisa ser citado. Isso só é necessário quando você elaborar as suas próprias procedures. Então, toda vez que você elaborar a sua própria procedure, para você enviar um dado para um determinado componente, tem que citar o formulário antes. Muito bem. Então, vamos recapitular aqui. Fizemos o botão calcular. Vejam. Declaramos as 3 variáveis. A gente fez a leitura das 3 notas. Nós, então, chamamos o procedimento média. Quando a gente fez isso aqui, imediatamente o conteúdo de N1 foi para A. O conteúdo de N2 foi para B. O conteúdo de N3 foi para C. Ou seja, o valor de N1 foi para A, o valor de N2 foi para B e o valor de N3 foi para C. Passagem de parâmetro por valor. Criamos uma variável auxiliar e aí essa variável foi responsável pelo cálculo da média. E aí imprimimos a média em edit 4. Tudo feito dentro do procedimento. Muito bem. Falta fazer o quê? Vamos salvar de novo as alterações e vamos compilar. Se não houver erro nenhum, ótimo. Se houver, a gente vai tentar resolver. Muito bem. Vamos fazer. Está compilando. Está linkando, compilou, criou com sucesso o projeto e aí está.
Claro, ainda não fizemos os botões limpar e sair, deixamos por último. Vamos então entrar com uma nota aqui. Vamos supor que fosse 8. Aqui fosse 6. E aqui fosse 4. Então, 8 e 6, 14. Com 4, 18. Dividido por 2 tem que dar média 6. Perdão. Então, está aí. 6 vezes 3, 18. Se eu mudasse aqui agora, fosse, por exemplo, aqui. 8 e 6, 14. 7, 21. 21 dividido por 3 vai me dar média 7. Então, está rodando redondinho. Vamos voltar, vamos fechar agora a execução. E vamos continuar. 12. Vamos fazer o botão sair. Basta escrever aqui close. E agora o botão limpar. Vamos limpar edit 1, edit 2, edit 3 e edit 4. Basta colocar edit 1.clear. Edit 2.clear. Edit 3.clear. E edit 4.clear. Salva de novo, salvar tudo e executa. Vamos ver. Está compilando, linkando, criou o projeto com sucesso novamente. E agora podemos então limpar, entrar com a nota que a gente quiser, calcular a média. Se quiser limpar de novo, se quiser calcular de novo, pode. Se quiser sair, basta agora clicar no botão sair. Tudo bem. Para fechar o projeto, basta vir em projeto, fechar projeto. Se eu quiser um novo projeto, clique em novo projeto. Se eu quiser sair, clique em sair. Sair do lado. Pronto. E aí está então mais um exercício envolvendo a linguagem Visual Lazarus. Estudamos agora procedimento com passagem de parâmetro por valor.